21 de fevereiro, desde os séculos da eternidade, o plano da redenção, de salvar o ser humano das consequências de sua própria desobediência, não foi um plano feito às pressas depois que o ser humano pecou, porque esse plano foi guardado em silêncio desde os tempos eternos. Romanos 16, 25. Desde os séculos da eternidade, tudo já estava preparado para esse evento. E mesmo assim, Deus não privou a liberdade do ser humano, mas se preparou para sofrer junto com o ser humano, para dar seu filho, para morrer e dar outra oportunidade para o ser humano. Deus desejava desde os tempos da eternidade demonstrar pela prática mais informações sobre o que é o seu amor. Nem os anjos do céu sabiam a profundidade do amor de Deus, de sua misericórdia, de sua graça, de sua justiça perfeita. Vieram a saber depois que entrou o pecado no mundo. Tudo parecia perdido. Por que Deus criara Lúcifer se sabia que ele e 1/3 dos anjos se revoltariam contra ele? Por que criou Adão e Eva com tanta alegria e disse tudo é muito bom, se sabia com antecedência desde os tempos eternos que Adão e Eva iriam desobedecer pela sua própria escolha e liberdade? Por que Jesus permitiu, por que Deus permitiu que todas essas tragédias viessem a acontecer? Porque Deus não mandou isso, Deus permitiu. Deus já sabe da decisão humana antes mesmo da pessoa decidir. Mas a pessoa que decide. O fato de ele saber não interfere na vontade humana. Mas continua a pergunta, por quê que Deus criou o ser humano, Satanás, seus anjos, ou seja, Lúcifer e seus anjos, sabendo que eles protagonizariam o pecado, a desobediência, a revolta, a ira contra o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo? Por que ele permitiu isso? Se ele sabia que o próprio seu filho teria que padecer na cruz do Calvário, assumir todos os pecados confessados do mundo inteiro, para poder salvar a humanidade. E todo aquele que nele crê é salvo, e o que não crê já está condenado. Deus queria, com esse propósito, mostrar a realidade de sua profundidade do amor. Uma parte de seu caráter. Por que Jesus já não voltou? Se já há quase 6.000 anos de sofrimento, de luta para seus queridos filhos, poderia ter voltado? Não voltou.
Jesus diz: por que me abandonaste? Deus não abandonou, ele estava ali presente, mas por ele estar assumindo o nosso pecado, criou um muro de separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus teve que sofrer. Jesus livremente veio a esse mundo e mostrou o caráter de Deus. Quem é realmente Deus? Até onde ele vai para salvar aqueles que ele ama. Não importa o preço. O mal atinge a Deus também. Ele está triste com aqueles que o ignoram. Ele está triste com aqueles que se achegam perto dele e depois viram as costas. Ele não queria que isso acontecesse. Nem tudo que Deus quer que aconteça, acontece, porque ele respeita o livre-arbítrio. Apesar de Deus saber tudo isso, do seu próprio sofrimento, que foi maior do que qualquer ser humano, ele tomou providências para enfrentar esta terrível situação, desde a fundação do mundo. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não queria que acontecesse. Deus não gosta do mal. Por que ele não veio ainda? Porque está em jogo o caráter dele mesmo. E todo o universo precisa saber a diferença entre o bem e o mal. O resultado do mal levou o Filho de Deus inocente à cruz. Não pode ser bom. E o resultado do bem foi que o próprio Deus, através de Jesus, se esvaziou, se colocou ao nível humano para sofrer e pagar o preço como inocente daqueles que eram culpados. Morreu a morte eterna para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ressuscitou para que nós ressuscitássemos. Prometeu voltar e transformar, tirar de nós essa natureza pecaminosa, essa sujeira que nós temos na mente e que nada tira, nem o batismo, mas será tirado na breve volta de Jesus. Estaremos preparados para viver a eternidade ao lado de Jesus. Cristo sofreu na cruz em vez de negar a nós a liberdade de escolha. Se bem que nos afligimos com o mal, com o sofrimento, com as injustiças, com as traições, com uma tristeza de viver nesse mundo escuro, de pecado, de mentiras, de prazeres satânicos. O próprio Deus se entristece com tudo isso. Deus sofre por causa dessa realidade. Deus nunca sofreu. Deus nunca
teve falta de paz, mas agora, na plenitude do tempo, Deus está passando por tudo isso. Essa coisa escura que atrapalha o universo e que dentro em pouco tudo isso acabará. Deus iluminará com a sua glória todo o universo e tudo voltará a ter paz novamente. E o pecado jamais se levantará pela segunda vez. O Senhor não deseja muitas coisas que acontecem nesse mundo. E por esse fato, Ele ajuda eu e você a lidar com o nosso próprio sofrimento. Especialmente quando as coisas que acontecem conosco não faz sentido, não tem respostas, não parece trazer nada de bom. E Deus nos fortalece através do nosso silêncio, nossa submissão, humildade diante daquele que tudo sabe. Ouvimos a voz de Deus. No mundo vocês têm aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu virei logo.